Seu bebê chegou com 1 ano e meio, e olhe lá, às vezes com 1 ano, e já começou a pressão na sua cabeça de quando ele vai desfraldar. É vó, é tia, é professora na escola perguntando quando você vai começar esse processo. Então eu vim aqui hoje para te ensinar a hora que começa e como fazer da melhor forma possível, para que o seu filho ou filha saia desse processo de uma forma leve, sem grandes traumas, porque sim, pode ser causado trauma. Parece uma grande bobeira, mas isso pode fazer de um adulto ressecado, com dificuldade para ir no banheiro, sendo que a gente não precisa disso. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que o desfraude é muito mais uma hora do seu filho do que de você decidir. Vamos ser sinceros, não é nem da gente, é do entorno de nós, né? Que decidem pelos bebês a hora de desfraldar. Eu vou te dar uma média para que você entenda que o teu filho está absolutamente normal. A média de desfraude ocorre entre 2 e 3 anos. As meninas às vezes podem ser um pouco mais cedo, geralmente menino é um pouquinho mais tarde, mas até os 3 anos é absolutamente normal. E eu não estou falando 3 anos chegar desfraudado completamente não, é estar no processo do desfraude. Lembrem-se de uma coisa, numa entrevista de emprego, nunca vão perguntar para o teu filho com quantos anos ele desfraudou. Então isso não é uma corrida por a quem desfralda primeiro é melhor. É uma competição velada que existem para as mães que só gera cansaço, insegurança e muito peso. Então o teu filho vai te mostrar a hora correta do desfraude. Por quê? Isso é uma maturidade neurológica e não uma decisão familiar. A primeira coisa que ele vai mostrar é que ele está começando o processo. Como? Vai ser em 3 etapas. Mas antes de eu falar das etapas, eu vou te pedir para curtir o meu canal, porque lá vai ter esses vídeos e muitos outros com conteúdos legais para te ajudar nessa vida materna. Qual é a primeira etapa, então, de um desfraude? É quando o bebê começa a falar no passado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele avisa que fez. Mamãe, xixi. Você olha a fralda, tem xixi. Na verdade, a forma mais comum é ele avisar o cocô, porque naturalmente é mais fácil de perceber que fez cocô. Então, esse é um movimento passado, é o tempo passado. Ele avisou o que fez. O que você deve fazer nessa hora? De verdade, não muita coisa. Ainda não é a hora do desfraude. Mas existem sutilezas desse processo que podem te ajudar muito. Entendendo que o desfraude é a grande primeira separação de uma criança, você vai entender por que há tanta dificuldade, por que há tanto medo, por que há tanto problema de crianças que não querem largar a fralda, porque eles não querem viver essa separação. Quando o teu filho começar nesse primeiro tempo, que é o tempo passado, começa a trazer ele para o hábito do banheiro. Mostre para ele que não há problema algum. Eu sei, não é a coisa mais prazerosa do mundo, mas traga o seu filho para que ele veja você indo no banheiro, fazer xixi ou fazer cocô, e que ao final ele veja isso. Eu entendo, não é a coisa mais interessante de ser feita, mas vai valer a pena. Então, que ele dê tchau para o cocô, para que ele entenda que aquilo é uma separação normal. O que para você é óbvio, para ele está aprendendo. Você pode também pegar o cocô dele da fralda quando tiver uma consistência um pouco mais firme e pegar aquele cocô e jogar no vaso sanitário, e que ele veja isso, e que dê descarga e dê tchau para o cocô, para que ele veja essa separação de uma forma muito mais natural. Se você começa a ir no banheiro e fechar a porta, você ensina ele que o cocô é um movimento escondido. Então você vai ver às vezes algumas crianças se esconderem debaixo da mesa para fazer cocô ou em algum outro lugar.
eles nada mais estão do que copiando um hábito dos pais. Então, divertido não é, mas é importante que o teu filho veja com naturalidade esse movimento dos adultos de irem ao banheiro. O segundo tempo é o tempo presente, é ele avisar na hora que está fazendo. Então, quando ele te chamar, ele está no momento. Também te fala, ainda não é a hora do desfraude. Continue nesse processo e você pode incorporar histórias. Histórias de desfraudes, existem inúmeros livros e até aplicativo de celular que fazem histórias lúdicas e você pode começar a contar para ele várias e várias. Por quê? Grão por grão você vai colocando na cabecinha dele que aquele movimento é normal. O último tempo é o tempo futuro, é quando ele te avisa antes de fazer. Então, quando ele te chamar e avisar do cocô, você vai perceber que ainda vai demorar alguns segundos, às vezes não muitos, 10, 15 segundos, e depois o tempo vai se espaçando. Agora sim, agora tá no desfraude. Você viu que até agora eu não falei de idade, eu falei de tempo neurológico. Isso é individual. Então, quando o teu filho começar a avisar antes de fazer, é a hora de você atuar. Você começa a oferecer para ele as opções aonde ele pode fazer. No piniquinho, no vaso com redutor, é importante que você traga segurança para o seu filho. É difícil, quase impossível, que uma criança aceite sentar no vaso sanitário se ele não tem apoio, se ele tem medo de cair. Então, use redutor de vaso e use banco para que ele possa apoiar os pés, para que ele não fique pendurado. Até porque, fisiologicamente, a gente precisa de um apoio no pé para que a gente consiga fazer a força necessária. Apoiado que ele está, agora sim, na estrutura, ele está seguro. Essa é a forma correta do vaso sanitário. Isso pode ser no pinico, ou de verdade, por vezes, ele não vai querer viver esse processo. Você pode achar gatilhos para te ajudar. Exemplo, às vezes eles têm muito medo de fazer xixi no vaso sanitário, mas toda vez que vão entrar no banheiro para tomar banho, eles fazem xixi no box. Então, neste momento de transição, que ele te peça para fazer xixi, pergunta para ele, filho, quer ir no vaso sanitário, no piniquinho? Tem por vezes, principalmente para meninos, né? Aqueles sapinhos que você prega na parede, quase vira um mictório e tal. Você também pode oferecer isso. Ou falar, quer ir no box? Eu sei, o seu box não vai ser a coisa mais cheirosa aí pelas próximas semanas. Só que o importante é que você quebre o medo, que você tire a preocupação que ele tem de sair da fralda. Se ele faz no box, logo ele vai conseguir transitar. Ele vai conseguir ir para o vaso sanitário ou para outra coisa. Então é só um primeiro processo. Eu confesso para vocês que o meu filho mais velho, eu consegui o gatilho no jardim. Eu falei, vamos dar água às plantas. E isso não foi divertido, não era o que eu queria para mim, mas foi o que ele aceitou. E passado esse momento de sair da fralda, depois eu fui trazendo ele para o banheiro. Então não precisa ser perfeito de imediato. O importante é ser feito, porque aí depois saiu da fralda é o mais importante. Não faço mais xixi na fralda. Depois disso, você mudar o local fica muito mais fácil. O cocô, às vezes, é um pouco mais difícil. E para isso, a dica é pegar depois das grandes refeições, tipo almoço e jantar, e colocar a criança sentadinha no vaso ou no pinico. E continuar contando histórias. Por quê? A gente tem um reflexo gastrocólico desde neném
que é assim que a gente começa a comer, o intestino funciona. Então, se existe uma hora mais prática para o intestino funcionar, é depois da grande refeição. Então, depois do almoço, se você puder levar o seu filho para o vaso sanitário, sentar no chão ao lado dele e ficar lá conversando com ele seguro, como eu disse, apoiado, contando história e conversando sobre isso, mesmo que ele não consiga fazer, não tem problema. O importante é que dia após dia ele vai se sentindo mais seguro naquele processo, até que um dia o intestino dele vai funcionar e ele vai fazer o cocô. A repetição de fazer o cocô no vaso de 2, 3 vezes é o suficiente para trazer segurança para a criança, para que ele largue a fralda de vez. Feito isso, eu sei que o grande medo depois disso é sair de casa. Como fazer? Você tem que ganhar confiança você, porque a gente morre de medo. Então, ganhe aos poucos o tempo fora de casa. Explique para o teu filho, não subestime a capacidade de entendimento de uma criança. Fale com ele, filho, nós vamos sair. E você vai de cuequinha ou você vai de calcinha, filha. Então, se você quiser fazer xixi ou cocô, não deixa de avisar a mamãe. E aí você vai primeiro meia hora, depois de novo meia hora, depois você vai aumentando para 45 minutos, 1 hora, 2. Então, assim, aos poucos, com o passar dos dias, da semana, você vai aumentando os intervalos da saída. Outras dicas que eu posso dar. Se você está vivendo o desfraude e o teu filho está fazendo muitos e muitos escapes, é porque ele não está pronto. Regredir no desfraude não é uma derrota. Então, não tenha medo. Se você está tendo que lembrá-lo o tempo todo, filho, xixi, vamos lá. Filho, xixi, vamos lá. Porque senão ele faz na roupa, é porque ele ainda não está pronto. Então não hesita, volta para trás. É melhor que você volte para trás e daqui a algumas semanas você tente de novo do que você insista num processo que ele não está pronto. Agora, escapes acontecem com todos, tá? O que eu disse antes é se isso está sendo muito frequente, mas não, um escape ou outro é normal no início. E a você? A minha grande dica que eu tenho para te passar é: não se assuste, não brigue, não perca a paciência, porque aí sim você vai fazer com que o teu filho volte para trás em grandes passos. Então, cuidado, o desfraude acontece e ele é muito sutil. Os escapes, eles podem fazer com que o desfraude seja atrapalhado. Caso o seu filho faça xixi ou cocô na roupa, tente agir naturalmente. Eu sei, por vezes você nem pensa para falar, mas nesse momento eu peço que você redobre a atenção. Caso isso aconteça, calmamente fale para o teu filho ou filha: filha, tudo bem, não tem problema, vamos lá, vamos trocar, vamos nos limpar. Agora da próxima vez, avisa a mamãe. Sabe um exemplo muito claro? Quando a criança está brincando, ela não quer parar de brincar. Então, o que você pode fazer? Filha, da próxima vez avisa a mamãe porque vai ser mais rápido. Você vai poder voltar a brincar mais rápido. Agora, se você acaba ficando aqui e acaba tendo esse escape, né, esse problema, você pode contar ela, a gente demora mais, porque a gente vai ter que trocar sua roupa, vai ter que te limpar. Se você avisar a mamãe antes, a gente vai rapidinho e volta para a brincadeira. Essa é uma forma certa de agir. Nunca, meu Deus, não faça isso. É importante que você lembre, porque aí ele se assusta e tem medo. E aí ele volta para o que é seguro, porque na fralda nunca ninguém brigou com ele. Eu espero realmente ter ajudado, eu espero ter diminuído a pressão à sua volta sobre o desfraude e ter passado realmente as dicas que valem a pena. O que eu te peço, conta a sua experiência para mim. Como é que foi?
muita gente te pressionando, como você agiu? O teu filho reagiu bem ou ficou com muito medo? Conta aqui pra gente e marca as mães que estão vivendo isso também, porque elas podem ouvir tudo isso que eu falei e aprender a melhor forma de lidar. Um beijão!